finanças, mas nas emoções, na saúde. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero declarar a alegria do Senhor, porque ela é a sua força. Eu quero declarar estratégias do Senhor. Eu quero declarar planos do Senhor sobre a sua vida. Eu quero declarar sabedoria, organização. Eu quero declarar renovo do Senhor. Eu quero declarar planos que vêm do alto. Que os propósitos do Senhor venham sobre você. Eu quero declarar agora que todo roubo do inimigo, roubando energia, roubando aquilo que é bênção na sua vida, roubando aquilo que é próspero, roubando aquilo que é semeadura. Eu quero sim que toda visão distorcida seja alinhada agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa ajudar você a organizar a sua agenda. Que o Senhor possa ajudar você a colocar ordem e equilíbrio sim no seu dia, no seu sábado, no seu domingo. Para que você possa sim encontrar sabedoria. Para que você possa ter sabedoria para sim encontrar tempo para desfrutar da vida que o Senhor tem junto com os seus, junto com a sua família, para que você possa encontrar tempo para congregar, para sim, em primeiro lugar, colocar Deus, o Senhor, aquele que te dá sustento na sua vida, em nome do Senhor Jesus. O Senhor, Ele não é aquele que sobra. O Senhor é o primeiro nas nossas vidas. As demais coisas, elas sempre serão acrescentadas. O Senhor, Ele dá sabedoria para as outras coisas serem acrescentadas. Em nome do Senhor Jesus, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Uma palavra dEle, tudo novo se faz. A prosperidade que vem do Senhor não é a prosperidade do valor real. Real, dólar, dinheiro. Nada do que entra na sua conta hoje tem dinheiro virtual, irmãos. A prosperidade que vem do Senhor é paz no coração. É alegria que vem no espírito. É aquilo que vem do Senhor. É aquilo que não rouba. É o sono tranquilo. É a paz. É a saúde mental. É você ter a oportunidade de almoçar com os seus, de jantar com os seus, de ter prazer com a sua família, de estar sim saindo com a sua esposa, com seus filhos. É ter prazer com os amigos, é ter prazer com essas coisas da vida que o Senhor preparou ainda na terra. A palavra do Senhor diz que nós vamos desfrutar a bênção do Senhor na terra dos viventes. Então todo o roubo sutil do inimigo, que caia por terra agora. O descanso que vem do Senhor não é o descanso dentro de uma cama. O descanso que vem do Senhor é quando nós conseguimos desfrutar da vitamina D. É quando nós conseguimos desfrutar da natureza. É quando nós conseguimos desfrutar do sorriso de uma criança. É quando nós conseguimos desfrutar da alegria de uma esposa, da alegria de um esposo, de uma mesa farta, de amigos que estão na mesa, de amigos que estão sim alegres e felizes com você, de uma igreja reunida, de uma igreja celebrando, de um café da tarde com os amigos. Isso que é a alegria que vem do Senhor. O descanso que vem do Senhor é um descanso com equilíbrio. O descanso que vem do Senhor é quando a gente dá risada. O descanso que vem do Senhor é quando a gente joga a conversa fora. O descanso que vem do Senhor é quando a gente encara a nossa vida com leveza. Essa é a prosperidade que o Senhor Jesus tem para nós. A Bíblia diz que o fardo do Senhor Jesus, ele é leve. O jugo do Senhor Jesus, ele é suave. Então eu quero declarar prosperidade na saúde. Prosperidade na saúde para você desfrutar. De nada adianta você ter dinheiro na sua conta e você não conseguir engolir o alimento. De nada adianta você ter dinheiro na sua conta e você não enxergar as belezas que o Senhor tem na sua vida. Não adianta você ter aí uma família enorme e não conseguir se juntar com ela. De nada adianta. De nada adianta. Irmãos, que o Senhor te dê sabedoria e que nós possamos olhar para as coisas simples e que possamos retroceder para o simples, voltar para o primeiro amor.
voltar para o primeiro amor. A semeadura, ela vai muito além disso. A semeadura é começar a considerar que a nossa vida muitas vezes ela está sendo roubada nos detalhes. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar para que o Senhor fale conosco agora através da palavra dele. Senhor, aqui está a sua palavra. Aqui está, Senhor amado, a Dani. Aqui está, Senhor amado, esta mulher na tua presença. Com toda a experiência da sua vida, com todo o temor, com toda a intimidade, com tudo aquilo que ela tem conversado contigo, com tudo aquilo, Senhor amado, que ela se constituiu até hoje, diante dessa responsabilidade de um povo aqui pronto para ouvir da tua palavra, Senhor. Então, Senhor amado, que ela possa ser mesmo direcionada pelo teu Espírito. Toma ela nas tuas mãos para ministrar, Senhor amado, para ela e para nós, através dela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, alcança não somente nós, mas alcança os 4 cantos dessa terra, através do Facebook, através das pessoas que estiverem ouvindo a tua palavra, porque a tua palavra é livre, a tua palavra é soberana, a tua palavra é santa, a tua palavra é de poder, baseada e estruturada na tua presença, Senhor amado, em um Deus que não falha, em um Deus que tem como base o amor, que tem como base a vida, que tem como base o resgate, que já foi pago, Senhor amado, na cruz, e que quer, Senhor amado, resgatar o máximo de pessoas, Pai, nesta terra. Senhor, nós entregamos, Senhor amado, a Dani agora nas tuas mãos. Eu entrego esta mulher diante de ti. Cobre ela com teu sangue. Derrama, Senhor amado, uma porção nova do teu Espírito. Derrama, Senhor amado, unção do alto sobre ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o teu Espírito, que já está dentro dela, flua e toma lugar neste lugar, através da vida dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego ela nas tuas mãos, Senhor. Amém, Jesus. Graça e paz, igreja. Vamos se assentar. Como o Senhor é bom conosco, como o Senhor é maravilhoso. E mesmo que nós nos esforcemos para falar dele, para falar de tudo que ele faz por nós, ainda assim será pouco, porque ele faz muito por nós, né? Às sextas-feiras nós estamos estudando há algumas semanas quem nós somos em Cristo. E a Bíblia nos diz, e não o mundo nos diz, quem nós somos. É o Senhor que define a nossa identidade. E a gente vem falando das características dos filhos de Deus. Nós falamos sobre obediência. E essa sexta-feira nós falamos sobre santidade. E o nosso assunto hoje vai ser sobre a santidade. A gente vai dar uma pincelada sobre a doutrina da santidade. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10, verso 1. Nós vamos começar por Eclesiastes. Amém? Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Agora nós vamos ler Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode outra vez, a morte não tem mais domínio sobre Ele. Porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o vosso corpo mortal de vocês, fazendo com que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravo daquele a quem obedecem? Os escravos do pecado que leva à morte, ou obediência que leva à justiça? Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Amém? O primeiro versículo que nós lemos lá de Eclesiastes, vou ler mais uma vez só para a gente lembrar, porque eu vou abordar ele primeiramente. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O que será que o Senhor quer nos dizer com esse versículo? Se nós formos analisar esse versículo, ele é muito profundo e ele é rico em verdades e lições para todos nós. E esse versículo ele vai nos introduzir uma linha de raciocínio que vai nos revelar aquilo que Satanás vem tentando fazer em nossas vidas. O perfume que fala aqui no texto, a gente pode entender como o bom perfume de Cristo. Aquilo que nos faz diferentes do mundo. Um perfume, ele é praticamente uma identidade da pessoa. Às vezes você conhece, você pode não estar vendo, você pode estar sentado assim. Quando entra uma pessoa bem perfumada, você sente o cheiro, às vezes você sabe até quem é. Porque aquele perfume já se tornou a identidade daquela pessoa. Assim tem que ser conosco. O bom perfume de Cristo tem que nos diferenciar das outras pessoas.
Aquele que tem o bom perfume de Cristo, que exala o bom perfume, nós vamos ler esse texto do bom perfume de Cristo um pouco mais à frente. Quando ele entra no ambiente, quando ele vai a algum lugar, quando ele está em algum lugar, ele precisa se diferenciar dos demais. O texto, esse texto que nós lemos, ele nos traz um cenário onde um perfumista produziu um perfume muito bom, que exala um cheiro maravilhoso. Porém, vêm as moscas e caem dentro desse perfume e começam a deixar o perfume que era para exalar um bom cheiro, começa a exalar um mau cheiro. É o que esse texto está descrevendo. O resultado é que aquela mosquinha pequenininha começa a estragar o perfume. E olhando para esse verso, Deus nos chama a atenção para algo. Porque muitas vezes nós fomos salvos pelo Senhor. O Senhor veio, o Senhor nos lavou, o Senhor depositou dentro de nós o seu bom perfume. E muitas vezes nós começamos a manchar as nossas vestes. Vocês veem o que o texto usa? Uma mosca é grande? Não. Uma mosca é do tamanho de um elefante? Não, uma mosca é pequenininha. Só que aquela mosca pequenininha estragou o perfume. Vejam, Satanás, quando ele vem a nós, muitas vezes ele vai chegar de mansinho. E nós vamos fazendo pequenas concessões. E vamos deixando com que ele entre devagarzinho, de forma sutil. Ele vai lançando algumas coisas. E nós vamos ouvindo a voz dele e deixando de cumprir aquilo que o Senhor quer para nós. Passamos a não considerar tanto mais aquilo que o Senhor quer para nós. Passamos a não dar tanto valor às coisas do Senhor. Passamos a não ter mais tanto prazer em estar na casa do Senhor, em fazer as coisas para o Senhor, em realmente exalar esse bom perfume. E Satanás, ele pega e solta uma mosquinha. E depois nós vamos ver, um pouco mais à frente, que Satanás, no Novo Testamento, ele é chamado de Beelzebu. E uma das traduções deste nome é pai das moscas. Olha que engraçado. E Satanás vai lançando as suas moscas. E se nós não tomarmos cuidado, Satanás faz do nosso coração o seu lixo. E ele começa a reinar. Nós temos que tomar muito cuidado, porque as pequenas coisas que a gente deixa passar, vai deixando o perfume inutilizado. Você passa a não exalar mais o bom cheiro. E olhando esse verso, a gente também pode ver que Satanás, ele suja aos poucos. Ele vai sujando aos poucos a gente. Sabe por quê? Satanás, ele não é burro. E eu não estou dizendo isso aqui para exaltar a Satanás. Não. Eu estou falando isso porque eu não estou ignorando e nem subestimando Satanás. Inclusive, 2 Coríntios 2,11 diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. Ardis significa ação, comportamento da pessoa astuciosa, de quem usa estratégias para enganar, iludir, aquele que faz emboscada, cilada. Cuidado com os ardis de Satanás, porque Satanás demonstra astúcia, esperteza, sagacidade. Essa figura espiritual, ela não é ignorante, meus irmãos. Satanás, ele conhece a palavra, ele conhece Deus e ele conhece o ser humano. Lá em Jó, sabe por que eu estou falando isso para vocês? Lá em Jó capítulo 2, versículo 2, Deus pergunta para Satanás, Satanás, de onde você vem? E ele diz assim para Deus, de andar e passear pela terra.
A gente pode entender esse andar de Satanás, essa fala de Satanás, como sendo observar, olhar, estudar, mas estudar o quê? Será que Satanás estava andando pela terra estudando a biologia, os animais? Estava vendo que belas flores? Não. Satanás estava andando e observando as ações do ser humano. Ele não só nos estuda, ele olha, ele observa e ele age. Sabe por quê que eu estou falando isso? Também, lá em João 10:10, Satanás é um ladrão. E lá em João 10:10 diz assim, que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Satanás, desde a queda do homem, continua cumprindo o seu propósito, que é matar, roubar e destruir. Além disso, ele tenta fazer oposição, ele faz oposição a Deus e ao seu povo, a tudo que é de Deus e ao seu povo. Por isso o nome dele, Satanás, significa adversário. Satanás é o nosso adversário. Ele não é só o adversário de Deus, ele é o nosso adversário. Somos o povo de Deus. Os interesses de Deus estão sobre nós. E Satanás se opõe às nossas vidas. Sabe alguém na palavra de Deus que não brincava com Satanás porque não ignorava os seus ardis? Era Jesus. Jesus, ele lutava com todas as armas que ele tinha. Mas como o pastor leu semana passada, as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais. Elas são espirituais. Eu falei no começo da palavra que Satanás é um ser espiritual. Se eu pegar uma .40 e apontar para Satanás, ele vai falar, você está brincando comigo, né? Não vai ter ação nenhuma. Qualquer arma deste mundo não tem ação contra Satanás. Nós devemos lutar contra Satanás com as armas espirituais. E Jesus sabia disso. E Jesus, ele usava as armas espirituais. Você está munido das armas espirituais. Então, use-as contra Satanás. Use-as. Jesus, ele orava. Que arma espetacular contra Satanás. Jesus jejuava, que arma espetacular contra Satanás. Jesus sabia a palavra, tanto é que ele rebatia Satanás com a palavra. Jesus usava as armas espirituais. 2 Coríntios 10:4 diz assim, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha que poder. Jesus não ficava se auto-sabotando. Jesus não permitia que a santidade dele e a unção dele fossem perdidas. Antes, ele vigiava. Ele lutava com jejum, com oração. Ele lutava contra o pecado. Não podemos nós também continuar flertando com o pecado. O flerte é aquele, não é o ato propriamente dito, mas o flerte é aquele olhar. Olhou, você dá uma andadinha e você olha de novo. Aí daqui a pouco você está dando um sorrisinho. E você vai se aproximando e se aproximando. Esse é o flerte. Nós não podemos flertar mais com o pecado. Sujando as nossas vestes, deixando as moscas caírem no nosso perfume. A propósito, falando em moscas, como eu falei para vocês, um dos nomes de Satanás é Beelzebu. Está lá em Mateus 12:24. Beelzebu no latim é Beelzebu, do grego Beelzebode, do hebraico Baal-zebu, que quer dizer Senhor das moscas. Olha só. E em nós, meus irmãos, como eu falei, há um bom perfume de Cristo. 2 Coríntios 15 e 16. 2 Coríntios 2, 15 e 16. Vamos ler. Segunda Coríntios 2, 15 e 16.
Porque para Deus somos o aroma de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? O que o apóstolo Paulo queria dizer com esse versículo? É simples. O apóstolo Paulo queria dizer que aqueles que recebem o conhecimento de Cristo por meio do evangelho, que você leva como o bom perfume de Cristo, eles recebem aquilo com cheiro de vida. Eles recebem aquilo com cheiro de vida. Mas aqueles que desejam perecer no pecado, eles recebem aquilo com cheiro de morte. E nós devemos exalar esse bom perfume por onde nós formos. Porque nós devemos exalar a vida de Cristo para as outras pessoas. Nós não podemos deixar que Satanás venha às nossas vidas, nos assediando e nós não fazendo nada, meus irmãos. Expor a nossa unção e a nossa santidade às moscas nos transforma com outro cheiro, eles transformam o nosso cheiro. Proteja a unção e a santidade de Deus na sua vida, lute contra o pecado. A vida do crente é uma luta contra a carne e o espírito. E enquanto você estiver neste mundo, meu irmão, você vai precisar lutar contra a carne, através do Espírito Santo. E a gente não pode reclamar não, meus irmãos, porque o Espírito Santo está dentro de nós e tudo o que você precisa para vencer está dentro de você. A Bíblia nos diz que dele é o querer. Se hoje você já está aqui de manhã e o Senhor já vem falando com você assim como Ele falou comigo, se você já está aqui e no seu coração você está dizendo assim, Senhor, eu quero mudar. Dele foi esse querer, esse quero, foi Ele que falou aí dentro de você através do Espírito Santo. Dele é o querer, e a segunda parte do versículo é melhor ainda. Dele também é o efetuar. Você vai conseguir vencer porque não é pelas suas forças, não é com as armas mortais deste mundo. Este mundo passa, meus irmãos, isso passa. Roupa passa, dinheiro passa, carro passa, celular passa. Todas essas coisas passam, são passageiras. O Senhor está falando de coisa maior, mais importante. Ele está falando de coisas mais importantes, de coisas mais preciosas. Tão precioso, meus irmãos, que é isso que o Senhor está fazendo, porque Ele derramou o sangue de Jesus tão precioso. Se há algo mais precioso e mais forte do que este mundo, é o poder do sangue de Cristo. Esse poder tem poder de afugentar Satanás, e é por esse poder que está dentro de você, o poder que tirou Jesus de dentro daquela tumba, daquele sepulcro. Ele está dentro de você, esse mesmo Espírito que teve força, meus irmãos, imaginem, teve força de vivificar um corpo morto. Vocês imaginam? Vivificar um corpo que estava morto. Esse mesmo Espírito que vivificou a Cristo, Ele está em você. Ele está em você. E você vai conseguir mortificar esta carne, sim, porque isso é uma promessa que Deus nos fez. Promessa é promessa, meus irmãos, ainda que Satanás diga, não fique com a palavra, ela é a verdade. Você é filho. O Senhor já te transportou do reino das trevas para o reino da luz. E isso é definitivo, é até o céu, meus irmãos. Não retrocede não, luta. Luta contra o pecado, não deixa a mosca cair no seu perfume não. Protege a tua unção, protege a tua santidade. Queira isso mais do que qualquer coisa na tua vida.
Às sextas-feiras eu estava falando para os irmãos, a gente busca agradar tantas pessoas. Às vezes a gente quer agradar um amigo, vai lá, compra um negócio bem legal para o nosso amigo. Quer agradar o nosso esposo, a nossa esposa, comprar algo bem legal para ele ficar feliz. Os nossos filhos. E quando você vai comprar ou vai querer fazer alguma coisa, você pensa na outra pessoa. Nossa, se ela ver isso, ela vai gostar tanto, não é verdade? Mas quantas vezes nós pensamos em agradar Deus desta mesma forma? Quantas vezes nós estamos pensando naquilo que Deus quer? O quanto estamos considerando o nosso Deus? O quanto estamos considerando a vontade dEle em nós? O quanto estamos considerando os interesses do reino de Deus? A pastora falou, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas, é Ele mesmo que acrescenta. E eu quero te dizer dessa acrescentação, a porção dEle é gigante, é abundante. E quando Ele acrescenta, Ele joga mesmo, Ele dá sem temor, Ele dá sem arrependimento. É sempre muito, é sempre mais. Com Deus é assim. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu quero te dizer que santidade, não é perfeição. Esse critério do mundo de achar que santidade é aquela pessoa que tem aquela rodinha aqui na cabeça, só falta as asinhas para voar para o céu. Não é, meus irmãos. Esse conceito de santidade é errado. Sabe por quê? A Bíblia nos conta que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, a gente vai pecar. Só que eu quero te falar desse pecar, que é aquilo que o nosso querido Paulo estava falando lá. Não é porque você está debaixo da graça que você vai deixar as coisas rolar. Deixa a vida me levar, eu estou debaixo da graça, opa, vou fazer de tudo. Não. E santidade é um assunto tão necessário nós falarmos no dia de hoje, porque a nossa sociedade ela está se afundando cada vez mais no lamaçal do pecado. E nós temos que tomar cuidado, meus irmãos, porque a gente pode virar uns legalistas, religiosos legalistas, deixando passar todas as coisas. Não, que isso daí não tem nada a ver, para de ser beato. Por quê? Não tem nada a ver eu fazer isso. Qual é o problema de eu ficar indo no bar, bebendo todo dia? Qual que é o problema? Eu quero ir naquela festa, mas só vai tocar música do mundo naquela festa, eu vou dançar pra caramba, vou ficar doidão. Qual é o problema? Todas as coisas, meus irmãos, não são lícitas. Você é livre. Quando Jesus te libertou, Ele te libertou e Ele não fez como pecado. Quando você estava no pecado, você não tinha forças para dizer não, você falava sim. Aí você, sim de novo. Era sempre assim. Mas quando Deus te salvou, Ele cortou aquela bola que estava no seu pé. Você não é mais escravo do pecado. Agora você pode olhar para Ele e falar, não. Você é livre. Cristo, quando Ele nos salvou, Ele não nos fez uns robozinhos. Ele não falou assim, Daniela, agora vem aqui que eu vou trocar o seu chip. O seu chip agora você é meu robozinho. Vem aqui, agora você vai louvar, agora você vai pular, agora você vai adorar, agora você vai ler a Bíblia. Não. Ele fala, Daniela, eu te libertei. Foi eu, Cristo, que te libertei. Então, se foi eu, você está verdadeiramente liberta. Para você fazer o que você achar que você tem que fazer. Só que agora, você pode dizer não àquilo que te assedia. Você pode dizer não. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Como eu disse na sexta-feira, quando a gente é salvo pelo Senhor, a gente tira aquela roupa de pecado e a gente joga. Aí o Satanás vai lá e fala assim, olha, eu coloquei uma lantejola na sua roupinha, você não quer pôr ela de novo? Aí a gente, não. Aí ele começa, mas tá tão bonitinha, agora eu acrescentei mais uma florzinha para você pôr, olha que bonitinha. Não, ainda não quero.
Olha, agora eu acrescentei uma estrela, ela brilha, coloquei um monte de brilhos, de glitter, você quer agora? Ah, até que tá bonitinha, deixa eu ver se ela entra no meu braço. E você vai forçando uma situação, aquela roupa não te serve mais. Aquela roupa não te serve mais, não combina mais com você. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que comunhão há, meus irmãos? Olha só, olha para fora. Olha que luz, que sol maravilhoso. Tem alguma treva no céu? Não, porque não combina. Tá a luz, está lá fora, e a luz matou as trevas. É assim no nosso coração, não combina mais. Tem algo que brilha aí dentro do seu coração. E que faz você brilhar onde quer que você vá. Ainda que você queira chegar nos lugares como agente secreto, como 007 do Senhor, uma hora te descobrem. A pessoa vai falar assim, nossa, eu estou passando uma dificuldade lá, e você de 007. Aí você, ai, eu vou orar por você. O Senhor pode te tirar dessa dificuldade. Aí você já se entregou. Já se entregou. Sabe por quê? Eu não posso pegar uma luz e colocar embaixo da cama. A luz, ela brilha onde quer que ela vá, ela brilha em meio às trevas. Esse mundo de trevas precisa da tua luz. Esse mundo de trevas precisa da santidade que o Senhor já te deu. Esse mundo de trevas precisa de você santificado. Para brilhar. Para trazer a esperança, a vida de Cristo. Aonde quer que você vá. Mas voltando àquela história lá do pecado, aí você deve estar pensando, ixi, que menina chata, só fica falando de pecado. Foi o Senhor. Se você não gostou da mensagem de hoje, você vai reclamar com Ele. Acontece do crente pecar. Mas qual é a diferença desse pecado do crente? Ele é um acidente de percurso. O crente peca, ele está andando aqui, aí ele, ai, pequei. Você vai permanecer aqui, ai, pequei. Ai, que legal pecar, ó, estou aqui. Não, o crente pecou, ele levanta, Senhor, me perdoa e me ajuda. Eu não quero mais cair aqui, Pai. Eu não quero mais cair aqui. E você vai desviar desse pecado. E você vai continuar seguindo. O crente não permanece pecando. O crente não vive no pecado. Pecamos porque estamos ainda com esse corpo mortal. E os apóstolos falavam sobre isso. Quão angustiante era para eles que estavam tão próximos do Senhor, ficarem em sua vida presos ainda nesse corpo mortal. O anelo de todo crente tem que ser, eu vou me encontrar do Senhor e um dia eu vou estar livre dessa carne passageira. E eu não vou ter mais essa vontade, essa herança de Adão dentro de mim. Eu vou estar plenamente vendo o Senhor face a face, onde não há choro, onde não há pranto, onde não há dor, onde o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e viveremos eternamente com Ele. Aleluia. E como eu falei, eu vou chamar esse pecado de acidente de percurso e eu coloquei uma figura de linguagem nisso. Por exemplo, eu tenho um carro e este carro, ele fura o pneu. Entra um prego no pneu desse carro. Passei por um buraco e danifiquei esse pneu. Eu arrumo esse pneu e eu sigo a viagem. Mas agora eu sei que naquela rua que eu passei, não dá para passar mais. Ela tem um buraco lá que vai furar meu pneu de novo. Eu vou passar lá de novo? Não. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Porque meu pneu pode danificar de novo, pode furar. E por que eu tenho que me preocupar se o meu pneu danificar e furar? Porque vai comprometer a minha chegada. Eu quero chegar, eu tenho uma rota final. O crente, quando segue o Senhor, ele já tem no GPS lá a rota final. O Senhor dá o GPS, é a palavra de Deus. Já tem lá a rota final.
que é o céu. E se você tiver com o pneu furado, isso pode prejudicar a sua chegada. Acidentes de percurso são diferentes de acidentes propositais. Eu sei que aquela rua tem buraco, mas eu quero passar de novo. E eu passo de novo e de novo. Ou eu estou andando e bato o carro de propósito. Sabe? É aquela história. Eu faço as coisas, a gente não fala da boca para fora, mas às vezes a gente não está se importando tanto. A gente não está valorizando tanto aquilo que Deus nos deu. Examinai-vos, pois, o homem a si mesmo. O Senhor pede que nós nos examinemos. Como que nós estamos lidando com aquilo que Ele tem já colocado em nossos corações? Eu vou a lugares ou eu faço coisas que não convém mais. Nós precisamos estar atentos à nossa santificação. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre santidade. Olha que interessante que é a santidade. Quando Deus nos criou, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. É isso que a Bíblia nos fala. Isso quer dizer que Deus, Ele comunicou, Ele compartilhou com o homem e a mulher alguma das suas características. Ou seja, Deus comunicou, Deus compartilhou a nós alguns de seus atributos comunicáveis. O que é atributo? A grosso modo, atributo é características. Deus tem algumas características que Ele pode compartilhar conosco. E Ele compartilhou, são os atributos comunicáveis. Mas o que são atributos comunicáveis de Deus? Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus compartilha, pelo menos em certa medida, com o homem. Quais atributos são esses? Santidade, justiça, paz, amor. Então, quando Ele fez o homem e fez a mulher, Ele comunicou esses atributos com o homem, comunicou essas características com o homem e a mulher. Colocou lá uma porção de santidade, justiça, amor e paz. Agora nós temos os atributos incomunicáveis, que são aquelas características que Deus roga para si. Mas Ele não comunica, Ele não dá para o homem. Atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura. Ou seja, são atributos exclusivos dele. Só Deus tem isso. E Ele não comunica com mais ninguém. Quais são eles? Onipotência, onisciência, onipresença. Mas vocês veem que santidade é uma característica que Ele comunicou para nós. Ele compartilhou conosco. Só que com o pecado, lá com o pecado de Adão, quando ele caiu, toda aquela história que nós já conhecemos, com o pecado essa imagem e semelhança foi maculada, foi machucada. Então veio Jesus e derramou o seu sangue para nos salvar. Mas olha só, quando Jesus derramou o seu sangue para nos salvar, a gente acha que Ele resolveu só um problema. Eu vou te mostrar que Ele resolveu mais. Jesus resolveu não só o nosso problema legal. Mas como assim problema legal? Nós tínhamos uma dívida, meus irmãos. Nós estávamos condenados pela lei. Nós estávamos condenados pela lei de Deus. E veio Jesus, pagou o preço por nós e nos deu algo que se chama redenção. E o que é redenção? Redenção é um termo jurídico. Redenção significa ato ou efeito de redimir ou de remir. Significa libertação, reabilitação, reparo, salvação. É o ato de adquirir de novo, de resgatar, de tirar do poder alheio, de tirar do cativeiro. Foi isso que Jesus fez por nós. Primeiramente, que já é algo gigante, né? Mas Jesus também resolveu o nosso problema orgânico, o problema do pecado, o problema no nosso corpo, o nosso problema carnal. Ele nos limpou para que pudéssemos ver a Deus um dia.
Qual é o motivo da santificação? A santificação, você é santificado para que você possa ver a Deus um dia. Então, lá na cruz do Calvário, Deus resolveu o problema da dívida que nós tínhamos com a redenção. E através do seu sangue, Ele veio, nos limpou e nos santificou. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém? A santificação é o processo que Deus utiliza para restaurar a sua imagem e semelhança no homem e na mulher, com o intuito de podermos ver e nos encontrarmos com Ele face a face um dia. Olha que coisa linda que Jesus fez por nós. Que coisa maravilhosa. Você pode glorificar a Deus, porque Deus resolveu um grande problema que nós tínhamos. Jesus, Ele não morreu para que a gente troque de carro, para que a gente tenha uma casa nova. Jesus, Ele morreu para que nós um dia pudéssemos nos encontrar com Deus, pudéssemos viver com Ele. Você já imaginou que lá na cruz do Calvário, Jesus estava lá e o teu rosto, a tua face estava na mente dele? Porque o sacrifício de Jesus trouxe redenção não só para aquela geração, para aquele tempo em que Jesus estava, mas ele trouxe redenção para as gerações passadas, para as gerações presentes e para as gerações futuras. E ainda as outras gerações que vierem através de nós ainda vão encontrar a redenção do Senhor. Depois de Cristo, nenhum sangue de um animal precisou mais ser derramado. Ele foi o sacrifício perfeito e único. Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Quando Deus olha para você, Ele não vê a Daniela só. Ele vê a Daniela lavada e remida pelo sangue de Jesus. E se o sangue nos lavar, nós poderemos ficar mais brancos do que a neve. Lá com as crianças a gente canta uma musiquinha que ela é muito didática, que fala que o pecado ele não pode ser lavado com o sabão, porque o sabão ele pode lavar o nosso rostinho, o nosso pezinho, o nosso corpinho. Mas Jesus, para nos deixar limpo, só Ele pode lavar o nosso coração. Só Ele pode. E agora a gente vai falar alguns fatos sobre a santidade. A santidade é um chamado de Deus a nós. Deus nos chama à santidade. 1 Tessalonicenses 4:7 diz assim: somos chamados a ser santos, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Um Deus limpo, que nos limpa, não nos chama para impureza. É aquele Senhor das moscas que nos chama a ficar revirando o lixo. Quantos de nós que o Senhor nos tirou de algo e Ele pegou e jogou fora e a gente vai lá e volta e fica revirando o lixo, querendo pegar de volta aquilo que Ele já nos libertou daquilo? Deixa o lixo no lixo, deixa o lixo com o Senhor das moscas. Fique com o Senhor da luz. Você tem um chamado a ser puro, a ser santo. O Senhor te chamou e Ele já providenciou isso para você. 1 Pedro 1,15 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. 1 Pedro 2,9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A santidade é essencial na vida do crente. Sem ela nós não podemos ver a Deus. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. A santificação. Sabe como você se distingue do mundo? Através da santificação.
A santificação é a marca distintiva do povo de Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção da imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios 5:3. Somos distintos dos outros povos da terra por causa da nossa santificação. Você é diferente dos outros, você não é igual aos outros. Você não é igual ao seu amigo impuro do serviço. Você é diferente. Você já passou das trevas para o reino da luz. Você já está santificado. Agora produza obras do reino da luz. Você é diferente. A santificação é a evidência externa que Deus operou sobre nós internamente. A santidade que Deus operou dentro de você vai produzir coisas externas. Você vai agir de outra forma. Na hora de você bater, você vai dar outra face. Na hora de você gritar, você vai conversar. Na hora que você bater o dedinho na quina, você não vai falar um palavrão, você vai falar, ai! Olha a diferença. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Santificação é uma mudança de mente, é uma mudança de pensamento. Santificação é uma mudança de mente, para que sejam capazes, porque quando nós renovamos o nosso pensamento, nós somos capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12:2. Outra coisa que a santidade nos faz, a santidade nos leva aos céus. Isaías 35:8 diz assim: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Em outras versões, essa parte que diz aos que são do caminho, diz aos que são povo de Deus. Os insensatos não o tomarão. Uma coisa que não vai haver no céu é espertinhos. Não vai. Não adianta querer trapacear com Deus. Ah, eu comprei a minha entrada no céu. Não. Não existe mais indulgências. Inclusive, um homem chamado Martinho Lutero se levantou por causa dessas indulgências. Espera aí. Não é por obras a salvação. É graça de Deus. Não é por obras, Jesus já comprou para você. Não vai ter jeitinho, não é você que compra. É Deus, Deus já comprou para você. No céu vai entrar aqueles que estiverem com nomes escritos no livro da vida. E não é qualquer pessoa que abre este livro ou escreve alguma coisa neste livro. Não é qualquer livro, não é um livro assim, ó. Não é qualquer livro que eu posso abrir e escrever, não. É só o Senhor. E o apóstolo João chorava e falava, mas quem vai ser digno de abrir este livro? E aí ele viu um cordeiro que foi morto, e com teu sangue, com o sangue dele que ele verteu, ele comprou os povos de toda a raça, de toda a tribo. Aquele cordeiro puro, ele pode pegar e abrir o livro. E aquele livro vai estar escrito teu nome. E um dia você vai ouvir o teu nome chamar. É só Ele, meus irmãos. Só Ele que pode escrever os nossos nomes lá. Em nome de Jesus nós vamos chegar todos juntos lá. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, para a vida eterna, Romanos 6:22. Deus também mostra a tua santidade através de nós. Nós somos o espelho da santidade que Deus colocou para nós.
Mostrarei a santidade do meu santo nome, que foi profanado entre as nações, o nome que vocês profanaram no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, palavra do soberano, o Senhor, quando eu me mostrar santo por meio de vocês, diante dos olhos delas. Ezequiel 36, 23. Então Deus se mostra santo para as outras pessoas através de nós. O mundo está vendo a nós. O mundo, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. O mundo olha para nós. E quando nós falamos que somos cristãos, o mundo espera ações diferentes. Porque nós devemos refletir a santidade do Senhor. O Senhor, Ele se mostra santo para o mundo através das nossas vidas. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Mateus 5,16. As pessoas vendo as suas obras santas, as suas boas obras, eles vão glorificar o Deus que está no céu através da sua vida. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus indesculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a quais resplandeceis como astros, retendo a palavra da vida. O amor a Deus e o temor de Deus deve ser a nossa maior motivação para a santificação. Guardar a santidade, meus irmãos, às vezes você está ouvindo, eu já estou finalizando, tá? Guardar a santidade não é um peso, não é. Estar no pecado sim é um peso, porque a palavra de Deus diz para nós, olha só, porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5, 3 e 4. A Bíblia também diz que o pecado é peso, não os mandamentos do Senhor. Olha o que ele diz. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Por quê que estão cansados e sobrecarregados? Porque o pecado pesa, meus irmãos. O pecado cansa. O pecado nos destrói. Jesus disse assim, mas graças a Deus nós temos o remédio para as nossas almas. Jesus disse assim, venham a mim. Você está cansado e sobrecarregado hoje? Vai até o Senhor. Eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O pecado pesa, meus irmãos. Eu quero terminar com uma frase do pastor Max Lucado. Diz assim: Deus te ama do jeito que você é, e isso é inegável. Deus, Ele te ama do jeito que você é. Mas Ele te ama demais, mas demais, para deixar você do jeito que você está. Deus, Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está. O Evangelho é um chamado, venha como estás, mas não permaneça como está. Se você hoje ouviu a voz do Senhor, o Senhor te chama para um novo caminhar. Aí você pode pensar, mas eu já estou tanto tempo no Evangelho. Mas o Evangelho é um renovo, meus irmãos, todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada amanhecer. A Bíblia também diz que as misericórdias do Senhor são motivo para não sermos consumidos. A misericórdia de Deus está aqui nesta manhã. E se hoje você quer voltar a caminhar com o Senhor, saiba, Deus tem um plano na sua vida.
E Deus já comprou a tua santidade na cruz. Ele já te lavou com o sangue dele. Não deixe as moscas caírem dentro do teu perfume. Eu quero fazer um convite para você. Se levante. Feche os seus olhos. Ninguém é mais que ninguém aqui neste lugar. Ninguém é mais santo que ninguém aqui neste lugar. O Senhor todos os dias vem e nos ajuda com as nossas mazelas, com os nossos pecados. Você é filho de Deus. Se você hoje acha que você está um pouquinho sujo, poxa, eu errei ali, meu pneu furou, hoje é o teu pit stop, aproveita. O Senhor vai trocar os seus pneus hoje, vai fazer você voltar à rota, vai realinhar aí esse GPS, porque Ele quer você chegando lá na chegada, e vai ser lindo, essa chegada vai ser linda, essa chegada vai ser linda. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque Tu és um Deus bom, um Deus que não nos deixa nos nossos erros. Tu és Pai. O Senhor nos puxa para que a gente volte a andar na rota correta. O Senhor só corrige os filhos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos considera filho. Porque se não fôssemos filho, estaríamos ainda nos nossos erros, sem ser repreendidos pelo Senhor. Ah, papai querido, muitas vezes essa palavra, essa doutrina da santidade que falamos hoje, às vezes ouvimos e Satanás vem querendo roubar. Não é bem assim, não ouve assim. Não, você não pode largar aquilo que você estava fazendo. Ah, papai, o pecado que tão de perto nos assedia, Senhor. Dá-nos força, Senhor, nesta hora. Renova as nossas vidas, lava as nossas vestes, tira as moscas do nosso perfume, Pai. Ora na manaias e canta alabás. Tira, Senhor, tira. Oh, papai, dá força a nós para caminhar de forma certa, para caminhar de forma correta, de acordo como Tu queres para as nossas vidas, Senhor. Oh, papai, porque os Teus mandamentos não nos trazem peso. Se estamos pesados, Pai, é porque estamos sobrecarregados pelo pecado. É porque estamos sobrecarregados pelas essas coisas mortas, por essas obras mortas. Mas nós somos filhos da luz. Nós somos Seus filhos, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Não nos deixa da forma como viemos aqui. Que nós possamos descer essas escadas, meu Pai, de outra forma, com a mente renovada, com uma mente que não se amolda ao padrão deste mundo, em nome do Senhor Jesus, com uma mente, Senhor, que não se amolda ao pecado. Oh, papai querido, com uma mente que considera a sua vontade, com uma mente que considera o que o Senhor tem para nós, com uma mente que considera, Senhor, as suas coisas. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra que lhe descreva em perfeição. Santo,
Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em
Você prestou atenção no que você está orando? Você prestou atenção no que você está cantando? Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Não há uma palavra que possa descrever a Deus em perfeição, a não ser santo, 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 santo é o Senhor. Os anjos clamam: santo, santo, santo ao Senhor, diante do altar. E nós, como filhos, temos a oportunidade de juntar as nossas vozes com os anjos do céu. Declare isso. Louve com o teu coração essa canção. Em perfeição, eu não conheço outra canção que lhe descrevas em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Deus poderoso. Santo,
Ele é santo. Santo, santo, santo. Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, por essa manhã, Deus, em nome do Senhor Jesus. Nessa manhã, Senhor, nós recebemos do seu alimento, Senhor, para continuarmos caminhando, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor. Que os meus irmãos, Senhor amado, venham entender, Pai, que nós precisamos estar, Deus, no mundo espiritual em todo o tempo, entendendo, Deus, que a nossa luta, Deus, é no mundo espiritual, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que cada um, Senhor amado, dos seus filhos nessa manhã, venham entender que antes, Senhor amado, de ser carne, Senhor, Ele é Espírito, Senhor. Que nós possuímos, Senhor amado, somos Espírito, possuímos um corpo, Senhor amado, e uma mente, Senhor, uma alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de amor. Ah, Pai, porque somente os que são espirituais vão entender as coisas espirituais. Por isso, Senhor amado, nós queremos em todo tempo, Senhor, em todo tempo, estar diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Fala assim para o seu irmão: se você for espiritual, em todo tempo, a sua carne vai fritar. É, irmão, amém? É, com certeza, amém? Em nome de Jesus. Programação da semana segue tudo normal. Amanhã à noite, estudo bíblico. Na terça-feira a DEF a partir das 19 horas. Eu queria que o irmão falasse hoje a respeito da DEF, mas o horário já se avança, não vai dar tempo, né? E orem, continuem orando por esse ministério da DEF, que apoia o dependente e a família. Na terça-feira a gente sentiu falta da pastora Márcia, não foi, irmãos? Fala aí, né? Ô, irmão, peraí. Glória a Deus. Então, é uma bênção, orem por esse ministério, amém, amados? Em nome de Jesus. Teve um recado que eu passei lá no grupo, lá, a respeito de situações, pode isso, não pode. Evitem falar o que pode e o que não pode nos grupos, irmãos. Porque a gente primeiro precisa entender o que é que diz a palavra de Deus a respeito daquilo que eu estou postando. Você tem dúvida? Não poste. Que nem, por exemplo, eu vou postar lá que Deus é contra a tatuagem. Aonde que está escrito na Bíblia que Deus é contra a tatuagem? Né? Só que também tem uma outra parte, são assuntos polêmicos. São assuntos polêmicos. Então, daquilo que pode, procurem colocar somente coisas que edifiquem o corpo, sabe? Para crescimento espiritual. Para falar de Jesus pode, falar de Jesus pode, paz pode, mais coisas, sabe? Coisas que vai criar situações ruins no meio do grupo, não passe, amém? Amém? As pessoas aí fora ficam querendo impor, sabe o quê? Religiosidade, peso, condenação, e o Senhor veio para trazer liberdade, e nós ouvimos nessa manhã a respeito dessa liberdade. A gente não pode dar lugar à libertinagem, mas nós entendemos o que foi a liberdade que Cristo nos chamou nessa manhã. Amém, amados? Na sexta-feira, a oração às 19h30, que está sendo uma bênção também. A Daniela tem se colocado à frente também da oração, decidiu, né? Rompeu em nome de Jesus, e o Senhor tem colocado ela à frente, porque o ministério necessitava. Pastor Júlio está passando por uns momentos difíceis também com os pais dele,
E na sexta também ele não teve, né? Não teve, enfim, orem pela vida dele também. Amém, amados? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneçam sempre gravados em nossos corações, de hoje para todos sempre. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus, dê um forte abraço no seu amado irmão aí e fala para ele: eu te amo em Jesus.